Eu estava em Chicago quando nós falamos, ele tinha dito que vai chegar um momento onde não vai se dizer onde se está. Cada vez vai se apertando mais e mais, vai se ir a situação no mundo, tal como está a situação no mundo. E o importante é a preparação dos escolhidos, que é o que você vê 2022, 2023, 2024. E olha já como é que esse ano começou, a mudança de governo nos Estados Unidos. E pelo que se vê, vem como que uma depressão vem chegando. Ele fala isso aí, tem um lugar onde ele diz que vem um boicote, uma depressão. Eu não sei se é onde ele diz que haverá uma depressão. Vamos ver onde é que isso está. Vamos ver se citações. Ele diz que há uma vamos ver onde é que diz. Diz, tem uma 50 e diz, mas haverá um sistema de um homem que virá adiante com o poder e ungimento de Elias para realizar essa profecia, aleluia. Ele a sacudirá, moverá, e lembrem-se que ele lhes profetizou para eles e lhes disse todas as coisas, e Deus operou com ele, mas na sua última mensagem foi atacada na Casa Branca, a sua última mensagem, vê? Olhem por onde é que vem tudo isso, a sua última mensagem, vê a mensagem final. É o Evangelho do Reino, a mensagem final. Está se referindo aí, fazendo referência a Elias atacado lá. O equivalente lá era a Casa Branca, ou foi a Casa Branca. A sua última mensagem foi atacada na Casa Branca. Então, o que foi que aconteceu depois disso? Escutem. Veja que tem diversas formas de você ver um ataque, tem diversas formas. Sua última mensagem foi atacada na Casa Branca. Sistema de governo e tudo isso que afeta a obra do programa divino através do instrumento e dos escolhidos dessa era. E aos escolhidos dessa era. E indiretamente é atacado pelo próprio sistema. E que depois se volta já de uma forma diretamente, mas já é um ataque à mensagem, à obra, começa assim, desse jeito, te apertando no tocante, no que diz respeito a impostos, isso e aquilo, e quando vai chegar o momento em onde já que tu não pertences a tal coisa, eu vou ficar te limitando nisso, começa a apertar, apertando. Então, o que foi que aconteceu depois disso? Escute. Depois desse ataque, a sua voz se aquietou. Não se mais ouviu, ninguém mais ouviu. Deus o chamou para fora, longe do cenário. Elias, tu já acabaste de fazer tua mensagem notória a todo Israel. Ele sabe, agora vem aqui para cima no deserto, escapa deles. Foge deles, separa-te tu mesmo. Porque tu mesmo separa-te, porque vou fazer-lhes alguma coisa, vou lhes ensinar o que é rejeitar a minha mensagem. O que ficou assentado dentro, guerras, escassez e fome, assentou-se ou ficou. Quando o Espírito Santo foi tirado da dispensação da graça, olha tudo o que se desencadeou ou provocou desde 2019 para cá até hoje, para botar uma data. Porque agora, ao estar o Espírito Santo em cima, no topo,
na cúspide onde está Elias, está aí, onde está Elias, e já ao estar fechando a dispensação da graça, está fechada aí, o diabo então vê, o diabo se encarna nessa última sétima era, no que restou e os que restam aí ou ficaram aí, porque diz o irmão Branham que aí é o assento de Satanás, pois o Espírito de Deus já não está aí. Ao se fechar a dispensação da graça, já o que resta ou fica, e o diabo então utiliza isso, o que resta ou fica. Assim diz o Espírito Santo. Tenham cuidado no que vem, tenham cuidado no que vai vir ou seguir. Lá houve uma escassez, aqui haverá uma escassez. Ou pode ser que não seja de pão, mas pelo escutar a palavra de Deus e a sua verdade. Quando Deus manda na frente uma mensagem e diz para as pessoas e eles não a recebem, então ele retira o seu servo e manda suas pragas, escassez, morte, falando espiritualmente e fisicamente também. O tira da... Aquele que impede, o tira, que é o Espírito Santo. O tira do meio da igreja durante a dispensação da graça e é colocado na dispensação do reino. E somente aos escolhidos, representados naquela viúva, é onde unicamente havia aí, o que restava era um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, mas pela palavra do profeta, não houve necessidade. Para ela não houve necessidade. Diz o irmão Branham que enquanto o mundo estava com necessidade, ela comia suas 3 comidas ou refeições ao dia. Revelação divina, diz Elias. Vê que é o que a igreja hoje está recebendo. O mundo tem escassez. Falando espiritualmente. Primeiro espiritualmente falando de alimento espiritual, mas a igreja neste tempo ela está comendo um bom alimento e sólido e está sendo bem alimentada. Vocês esperem uma depressão, irmão, e já houve, aconteceram várias depressões na década de 20, por aí. Mais adiante houve várias depressões. Vocês pensam que viram alguma coisa? Esperem só mais um pouquinho. Vocês ainda não viram nada. Vocês pensam que estão morrendo por um bom avivamento espiritual? Esperem só mais um pouquinho. Vocês apenas esperem. Desejarão profundamente e chorarão por ouvir a palavra de Deus. Agora vejam como aí os mais que vão estar, vamos falar assim, desejando essa palavra revelada que já foi dada, tinha sido dada à noiva, vão ser esses mesmos que estão ou a têm rejeitado neste tempo. A rejeitaram neste tempo. A Bíblia diz assim que haverá uma escassez nos últimos dias, disse o profeta, e não por pão e por água apenas, mas pelo ouvir a verdadeira palavra de Deus. E essa voz estará quietinha em algum lugar pelo deserto, escondida lá fora. E ele desenha aí uma pedra angular, ou seja, escondida fora das eras, fora da dispensação da graça. Na era da pedra angular é que estará essa voz, estará na era da pedra angular. Esse assovio suave onde a voz saiu. Então, um dia depois que o pecado tenha tomado ou chegado ao seu cúmulo e Deus tenha trazido a sua gente ao seu aprisco ou redil, ou seja, que enquanto isso acontece, Deus está juntando o seu remanescente, que é o grupo pequeno, que subiu a era da pedra angular. Vê que tudo vai aí em paralelo, pois tem que ter no meio do seu povo, tem que ter um profeta que Deus esteja usando para realizar isso, fazer isso. Deus não faz nada e nunca fez nada a não ser através dos seus profetas. Esses são os seus embaixadores, os seus enviados. É por isso que com o último, no qual Deus está obrando, operando, com esse é que ele fica.
foi refletido, tipificado dos mensageiros do passado que passaram, como eu falava ontem, eu creio que foi ontem, que falava, se já o mensageiro já se foi, partiu, o irmão Branham se foi, ele já não pode ser essa pessoa. Se o irmão William se foi, também não pode ser o irmão William. Também não, porque qualquer um dirá, não, é que ele falou que com esse último mensageiro é que ele vai se revelar, tanto para a noiva quanto para o povo hebreu, porque era um mensageiro que Deus estava usando durante esse tempo presente. E se tu falas isso, então tu terias que ir ao tempo do irmão Branham. E para começar, se tu vais colocar esse credo, porque isso é um credo, pois tu tens que ir primeiro cumprir esse credo no irmão Branham, porque ele disse, percorrerei esse caminho ministerial mais uma vez. Então tu teria que ir até lá primeiro e dizer que o irmão... que é no irmão Branham que vai se cumprir isso, e não ficar falando que é no irmão William. Vê o alvoroço, o enredo que tem aí, o nó, porque um profeta, quando Deus opera através desse profeta em cada dispensação, ele fala como se fosse aí durante esse tempo que tudo vai se cumprir. Fala até em primeira pessoa algumas vezes, mas a evidência maior, a amostra maior que Deus deixa para o povo, em que as promessas não se cumprem nesse tempo, em que as promessas não se cumprem nesse tempo, é que ele leva o profeta e não acontece nada, coisa alguma. E Deus não continua cumprindo as profecias através desse profeta. Esse profeta, quando parte, Deus já não volta a cumprir nesse profeta aquilo que ele prometeu. O único que vai se continuar cumprindo profecias no único, depois de 3 dias, é em Apocalipse 11. E nenhum profeta das eras, nem no tempo do irmão Branham, nem do irmão William, nenhum deles cumpriu essa profecia. E não pode estar falando para o povo que ele vai voltar com o corpo glorificado para fazer esse cumprimento, voltar a morrer, vê? É com o último instrumento vivo que ele continua esse labor, essa obra, e nesse é que se cumpre tudo que os outros profetas falaram, se cumpre nesse. Aqueles que falaram, como o irmão Branham dizia, que iria percorrer esse caminho, o sendero ministerial de novo, ele estava precursando, tipificando, anunciando esse que viria, chegaria mais adiante, refletindo, espelhando, como quando ele dizia na visão da carpa. Enquanto nosso irmão Branham está tendo uns momentos de descanso, e o irmão William aí escreve, aí em cima, o irmão William, refletindo. E hoje a mesma coisa se diz, que é no irmão William que vai se cumprir isso, de se revelar ao povo hebreu. Tu tens que primeiro dizer que é no irmão Branham. Ou seja, esse credo, tu tens que colocar esse credo e dizer que é no irmão, que é o irmão Branham que vai cumprir a visão da tenda da carpa. Vê que não é na linha da palavra profética, quando se acrescenta ou se tira a linha da palavra profética, e na interpretação disso, sempre foi a interpretação disso, sempre foi o cumprimento. Quando Deus cumpre o que ele profetizou, essa é a interpretação. Essa é a interpretação. E essa pessoa poderá falar, hoje se cumpriu esta escritura diante de vós, na frente de vocês. Agora muitos talvez falaram e disseram, hoje se cumpriu esta escritura, porque aí estava se refletindo. Tem-se que ver por todos os ângulos, tem que serem vistos para poder compreender e poder fazer o entrelaçamento de cada porção profética e armar esse quebra-cabeça, colocar esse quebra-cabeça direito, para poder ver o quadro completo inteiro e poder ver, poder receber a fé de rápido. Se não estão ou estiverem os elementos colocados nos seus devidos lugares, não vai entrar revelação alguma, vai entrar em nenhuma pessoa. Assim como foi revelado para Davi, que ele iria vencer a Golias,
Também esse oitavo mensageiro, Benjamim dos profetas, lhe foi revelado que nele Deus vai realizar, fazer a grande vitória no amor divino junto com os escolhidos. E ele, ao estar consciente que ele foi ungido para isso, ter essa consciência, e o seu grupo também, pois eles não têm medo de nada, de ninguém, sabendo, conscientes de que é um programa que vai se realizar, e estão sendo fortalecidos, amadurecidos para esse confronto que vai vir ao chegar, porque vejam que ele escreve aí o AP, e também escreve Davi, também escreve Espírito Santo, nesses escritos de ontem que nós lemos, e como é que ele coloca Davi, ou põe Davi, diz o Espírito Santo, em um anjo, porque um anjo na Bíblia é um mensageiro. E é por isso que o irmão William dizia no último mensageiro, que está no meio dos gentios, com esse mesmo é que ele se revelará para Israel. O irmão Branham se revelou? Não. O irmão William se revelou? Não. Então não venha dizendo que ele vai vir para se revelar. Isso é uma coisa, um disparate, uma coisa estupefada. Deus, através de seus instrumentos, os quais estejam vivos no meio da igreja, em carne humana, Deus se revela por eles, porque se fosse como ele disse no livro dos selos, que se ele tivesse pego o sol, ou tivesse evangelizado o mundo, ou usado o sol, ele não teria pego um corpo glorificado e teria feito todo o labor, o trabalho? Claro que sim, mas vejam, aí quando Jesus apareceu para Paulo, Jesus tinha recebido um corpo glorificado já. O mesmo Jesus então podia passar o evangelho para os gentios, porque se fosse que se cumpriria um corpo glorificado, então por que Jesus não fez isso num corpo glorificado? Porque Deus opera sempre do mesmo jeito. A quem ele enviou? A Pedro e a Paulo. Aparentemente duas pessoas que não tinham as qualidades, nenhum dos dois, porque um era o perseguidor e o outro era, imaginem, Pedro. Mas era o que Deus tinha predestinado desde antes da fundação do mundo para ungir essas duas pessoas, os quais representavam os ministérios de Moisés e Elias para levar o evangelho aos gentios. O fez com corpos de quê? De carne. E mesmo assim mesmo, Pai Israel. É para Israel, tanto assim que ele chegou até aí para ir a Israel, ele chegou até o Cairo, porque ele estava dizendo como era a forma, o jeito em que Deus iria se revelar ao povo hebreu, através de carne humana. E ele disse, não é teu tempo, volta, tem que ser conforme Apocalipse 11, volta de novo, regressa. E presta atenção que essa promessa, quando ela foi realizada, feita, no tempo no qual Deus a iria cumprir, houve aí um entrelaçamento no qual Deus envia um mensageiro nesse entrelaçamento para trazer-lhes essas notícias para a igreja, e você pode ver que nele se refletiu mais o que ele estaria realizando ou fazendo, porque ele chegou até lá, foi até lá. Mas vejam o porquê o irmão Branham não lhe foi permitido e ao irmão William sim. E o irmão William não chegou a cumprir isso. E Deus lhe permitiu ir. Isso é um detalhe muito, muito importante. Esse detalhe. E também ele me falava, eu tenho um propósito, um motivo com a barba dele, mas tu tira a tua. E eu dizia, eu vou deixar. Não. Bem melhor, tira. Eu tenho um propósito, Benji. Com isso eu tenho um propósito. E eu tenho que deixar ela, a barba. Já entraríamos aí numa outra linha ou direção, mas vejam vocês que como ele foi levando até nisso, ele foi levando esse instrumento, educando ele, e ensinando-o, e levando-o até aí, até o limite. O próprio Espírito Santo levando o instrumento até o limite, o seu limite. Agora veja, continua dizendo aqui.
E essa voz estará quietinha em algum lugar pelo deserto, escondida lá fora. Então, um dia depois que o pecado tenha chegado a seu cúmulo e Deus tenha trazido a sua gente a seu redil ou aprisco, aí como nós falamos, aí e o pecado chega no seu ápice, no seu cúmulo, mas também aqui, qual gente ele está falando, se referindo a qual redil, a qual aprisco? Lembre-se que nas eras ele disse: entram no redil do Senhor, no aprisco do Senhor, antes que as terríveis pragas venham ou cheguem. Ou seja, a casa de Deus neste tempo é o lugar santíssimo, a era da pedra angular. Tem muitos lugares que ele escreve o remanescente. Ou seja, que tem que se ver qual o remanescente que ele falava, se referia aí, porque tem um remanescente da igreja noiva entre as eras e no final, e tem um remanescente do povo hebreu, que são 144 mil. Agora, aí tem-se uma junção ou união com essas 10 tribos do norte, tem uma união, e ao estar essas duas varas juntos, aí está o cajado de Davi e a pedra que é a segunda vinda do Senhor. E é por causa disso que ao ter as duas varas juntos, esse profeta, que são esses dois povos, podem vencer ao anticristo, ao homem do pecado, e tirar o reino dos gentios. Unicamente é com ele que volta, de novo o Éden volta. No meio da raça humana é com esse único onde haverá paz e tranquilidade, felicidade, porque nas eras não estavam essas duas varas juntas nas eras. Não se podia realizar tão pouco, se podia fazer a segregação, não estavam os ministérios. Vejam que é por isso que diz que estará uma árvore de cada lado, aí está a igreja representada e o povo hebreu. Vê? Agora diz, e essa voz estará quietinha em algum lugar pelo deserto, escondida lá fora. Então, um dia depois que o pecado tenha chegado até o seu cúmulo e Deus tenha trazido sua gente ao seu aprisco, Jezabel pegou todas as coisas, apagou tudo lá em cima e ela o fará de novo novamente. Isso é o assim diz a Santa Bíblia de Deus, ela o fará de novo. Ela está diretamente no trono agora, atrás da forma de um líder, torcendo-a de da forma que ela quiser. Ninguém vai parar ela. Certamente ninguém vai parar ela agora, porque o que eles não puderam fazer dentro dos círculos religiosos, eles o cortaram tudo no político, e aí eles fizeram isso. Isso é exatamente o que eles fizeram. E isso o político fará um boicote. Fará um boicote, um grande boicote. Diz que fará no outro boicote, exatamente para levá-los para a marca da besta. Tão seguro como eu estou parado aqui. Tão certo como estou de pé aqui. Elias ficou lá em cima até que Deus o moveu, mexeu. Ele não tinha avivamento, ele não tinha avivamentos, ele não pregava contra ela, coisa alguma. Ele apenas ficou lá em cima com Deus, sozinho. Lá fora no deserto, porque ele era um homem do deserto, ele foi criado no deserto. Também João foi criado no deserto. Ele foi para o deserto sozinho com Deus, tirando da igreja depois que deu a sua mensagem, saindo da igreja, tirado da igreja depois que deu a sua mensagem. Mas um dia Deus o chamou de novo, de volta. Agora vejam que antes não se tinha falado abertamente contra a Casa Branca lá durante esse tempo, Elias. Diz, ele não falou nada contra, mas depois ele o chamou de novo, de volta. Aqui vem fora, ele escute com sumo cuidado e atenção agora, e não se aborreça comigo, eu estou dizendo assim diz o Senhor. Quando ele saiu lá fora, o que Deus fez? Ele o enviou para uma mulher viúva. O que aconteceu? Quando o resto do mundo estava perecendo, morrendo de fome, ela e seus filhos e a sua casa, todos comiam 3 refeições boas ao dia. A revelação divina da palavra que agora estávamos falando. Vê, enquanto o povo de Deus está recebendo por boa comida 3 refeições ao dia, o mundo tem uma escassez, como antes se dizia, e pode ser por pão, mas bem melhor é pelo ouvir a palavra de Deus. Pode não ser por pão. Eu espero que você veja isso, amigo. Agora, nós não temos tempo para tirar o resto da história. Vocês sabem como ele teve que vir com uma declaração forçosa ou forçada a Baal. Ele fará isso em um desses dias. Você não fique inquieto.
quando ele venha ou vier caminhando fora desse deserto, vocês cuidem o que é que dá lugar, o que vai acontecer. E tudo isso que está acontecendo, cada vez vai se incrementando mais e mais. E esse boicote, e essa depressão cada vez mais e mais marcante ou marcada. E assim como foi tirado das eras, o Espírito Santo foi tirado das eras, para que, segunda de Tessalonicenses 2, se cumpra. Diz aquele iníquo, cuja vinda e tudo o que se fala aí. Então, ele diz que o Espírito Santo vem encarnado em um homem. Ou seja, que ao mesmo tempo acontece tudo isso neste tempo final, o qual está se realizando, e estamos vendo como é que tudo isso diz. Tem uma sombrinha mais para ali. Tudo isso vai sendo marcado ou marcante, porque vejam como é que... Quando ele disse que o Espírito Santo estaria em carne, tem um lugar ontem, mas ontem tinha que se sair rápido, saímos apressados para o aeroporto mas ontem eu iria ler um lugar onde o irmão Branham fala dessa teofania, o qual se encarnaria neste tempo. Olhem, aqui diz, em Cristo expressado através da sua igreja. Cristo expresso através da sua igreja. 25 de agosto de 1991, Bogotá, na Colômbia. Agora vejam vocês, o que foi a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo? Foi a vinda de Deus em teofania. Em carne humana. E o que será a segunda vinda do Senhor? Será a vinda de Deus em teofania, encarnando-se neste tempo final. Ele se encarnará no seu corpo místico. Isso será a vinda do anjo forte no fim do tempo. Por isso é que ele dizia que todavia a segunda vinda não tinha se cumprido. Todavia o anjo forte de Apocalipse 10 não se realizou, não aconteceu. Porque não era na dispensação da graça. E tinha esse Espírito Santo, tem um lugar que nós lemos faz pouco tempo, onde ele dizia, o qual ainda está no nosso meio, o Espírito Santo, ainda está no nosso meio. Ou seja, que quando ele estava, o Espírito Santo estava no meio da sua igreja, mas não estava encarnado. E aí eu posso dizer, como ele falava aí, não se aborreça você comigo. Porque isso é o que Deus esteve fazendo, realizando. E isso é a palavra do Senhor. E ele disse que esse Espírito Santo, o irmão Branham diz que temos, quando ele chega a se encarnar ou encarnar-se, e o irmão William diz, e todavia ainda o temos no nosso meio ou entre nós. Hoje podemos dizer, esse Espírito Santo está encarnado, essa teofania está encarnada, que é a palavra, cumprindo essa profecia. Já é uma realidade. Já não é algo que vai acontecer. Os escolhidos já ouviram, o reconheceram, e todavia tem uns que estão esperando que venha alguém, alguma coisa mística, um corpo glorificado para vê-lo encarnado. E já faz tempo que os escolhidos o viram encarnado, mas é tão simples. Como sempre falamos, que a própria simplicidade o faz, a mesma simplicidade o faz difícil para os manufaturados e incrédulos. O torna difícil. Ele se encarnará no seu corpo místico, e isso será a vinda do anjo forte no tempo do fim. Será a vinda do anjo do pacto, será a vinda do pilar de fogo encarnado neste tempo final, no fim do tempo. Será o Espírito Santo encarnado e sendo coroado no fim do tempo pelos seus santos, como Rei de Reis e Senhor de Senhores. Dizem então, coroaremos como Rei de Reis. 184 do livro 184 do livro dos selos. Agora, como coroa? Reconhecendo-o. Quando o povo reconhece a um líder, vejam, o que ele ganha e o reconhecem, votam por ele e o reconhecem como seu governador. Governante, quem é? É o povo. Vê quem é o povo, e neste tempo é o povo, os escolhidos de Deus, a noiva, que o tem reconhecido ou reconhece. Quando ela foi lá no pátio atrás para lavar,
Estavam sozinhos, eles dois estavam sozinhos. E vejam como ele revelou-se, ou se revelou para ela. Por este tempo eu vou vir até ti, daqui a 1 ano eu vou vir até ti. Fica pronta, esteja preparadas. Vê que houve uma preparação. Ela o reconheceu. Era a mesma voz. E depois cumpriu o que ele prometeu. Agora, a igreja noiva o tem reconhecido, o reconheceu, o coroou. O qual nós vamos já ver, já isso se tornando uma realidade completamente na ceia das bodas do Cordeiro e no milênio. E aí nós veremos esse de quem houve um voto, primeiro um voto por Deus, por esse, porque quem escolheu, aquele que escolheu esse instrumento, foi o mesmo que escolheu aquele que iria nascer no ventre de Maria. É o mesmo. E ele pôs um nome, foi o mesmo. E é o mesmo neste tempo final que o escolheu ele e disse, este é quem eu coloco ou ponho da frente diante do povo. E vai e unge-o. Ou seja, que foi escolhido por Deus. Um só voto. E esse voto era o voto, foi o voto que todos os escolhidos de Deus tinham que fazer ou dar. Ou seja, ele estava mostrando aí, tipificando, representando aí o que os escolhidos neste tempo final fariam, reconhecendo-o como ungido de Deus. Agora olhem, nas 70 semanas de Daniel, tem um lugar aqui onde ele... Isso tudo aqui eu ia falar ontem, tudo isso, mas nós já tínhamos pressa para ir embora. E eu não me aguentava nesta manhã. Nós chegamos às 6, o voo aterrissou às 6 horas. Lá de Monterrey, nós saímos pela tardinha de Monterrey, fizemos a conexão e chegamos nesta manhã, às 6h15 por aí. E eu tentando avançar em casa, eu me banhei assim, de repente tem algo que está me queimando e eu tenho que falar. Tomei um banho de pressa. Isso é formoso como a palavra vem, chega, como as escrituras se unem. E como Deus opera de uma forma tão simples. E eu dou graças a Deus que Ele o tenha feito assim. E que seja sobre esse fundamento, essa plataforma que o reverendo William Branham deixou. Todas essas mensagens que ele me deixou, todas as mensagens que o irmão William deixou para mim, todos os seus escritos, ou seja, que tudo isso é esse fundamento, é a plataforma sobre a qual Deus iria estar usando neste tempo. A mesma coisa que Jesus fez. Jesus não tinha que falar nada, diz o irmão Branham, ficar falando. Ele era a mensagem. Porque Deus não pode mandar um mensageiro sem uma mensagem, mas a mensagem, se a mensagem era Ele, escrito está, e sempre ia para as Escrituras. Escrito está. Agora olhem nessa página 78. Não sei se é na 80 das eras, das 70 semanas de Daniel, página 80. Diz, e na sua vestimenta estava lendo Apocalipse 19, e em sua vestimenta e na sua coxa tem escrito este nome, Rei de Reis e Senhor de Senhores. O que foi isso? O seu povo tinha coroado Rei de Reis e Senhor de Senhores. Retornando a seu santo templo, voltando, ungido com a presença de Deus para viver e reinar através do milênio com a sua igreja. Aí ele escreve Rei de Reis. Amém, o aparecimento com o poderoso Rei, a aparição para tomar ou ficar do seu lado, o novo e real templo ungido, que é a sua igreja. Porque não estava no lugar santíssimo, não estava terminado o lugar santíssimo, e para inaugurá-lo tinha que estar pronto para ele então ir e entrar e depositar-se, ficar no meio dos dois querubins, no meio do propiciatório. Agora olhem o tempo para
Deus mudar-se para Israel, de Israel para os gentios, Deus lá estendeu um tempo do qual disso se falou ontem algo sobre isso, e olhem, nesta página 124, essa aqui é a 107. Diz agora, lembre-se, nós paramos aí com isso sobre a unção com a igreja e da igreja, e a unção do instrumento e a unção como templo. Porque tudo isso tem a ver com essa mudança e esse intervalo de tempo, onde já vai lhe caber essa parte, vai caber a Israel essa parte. E tudo isso vai aí no entrelaçamento acontecendo. E vejam que também, pelo outro lado, a besta e a imagem, tudo isso, como vai se movendo. Ou seja, que tudo vai correndo em paralelo, tanto o reino dos gentios quanto o reino de Deus, vai correndo tudo em paralelo. É onde vai se ver bem mais marcada essa obra que o inimigo esteve fazendo nas eras. Vejam, não se viu tão marcado ou marcante. Os mais que que a viram foram os escolhidos. E viram a obra que o Espírito Santo estava fazendo, e talvez se falasse algo daquilo que o inimigo estava fazendo através dos seus líderes, porque os líderes e os assentos de governo são de Satanás, as cadeiras de governo. Mas vejam que é durante esse tempo onde muito mais marcado, marcante, e mais claramente vai se ver esses dois poderes, Miguel e Lucifer, que foi a batalha que começou no céu. Diz que tornou-se uma batalha, veio ser a batalha na terra, a batalha dos homens se tornou na terra. E vejam o que diz. Agora lembre-se, ele foi cortado, o Messias. Deus cessou de tratar com eles, com os judeus. Eles não foram mais adiante, então eles foram desparramados ou espalhados pelo Império Romano. E você notou sobre o diagrama aqui, o meu diagrama, eu quero que você capte isso agora e o desenhe. Você percebeu aqui onde eu tenho a cruz? Isso é onde eles o rejeitaram. Ele estava com o desenho que ele tinha aí, mas o tempo estendeu-se um pouquinho mais além sobre isso. Porque 30, 40, 50, 60, 70, 40 anos mais tarde, Tito, general romano, destruiu Israel, Jerusalém, e espalhou o povo, desparramou todo mundo. Você vê Tito, 40 anos mais tarde, assim que o tempo judaico foi estendido até a completa. Deus não estava lidando, tratando com eles. Ele escreve aí em cima, o tempo o judaico foi estendido até os 70. Viram isso aí? Agora olhem. Ele apenas tratou com eles até que rejeitaram Cristo. Então, quando eles crucificaram Cristo, eles clamaram: o seu sangue seja sobre nós e sobre nossos filhos. E isto foi desde esse tempo, mas antes que eles fossem desparramados ou espalhados, escutem, irmão, antes que eles foram espalhados para todo mundo, Deus pegou em torno de 40 anos para tirar o templo e desparramar todo mundo, espalhar todo mundo. E escreve 40 anos de juízo. Mas Deus deixou de tratar com eles, mas não tratou com eles mais, ele foi tratar com os gentios. Você sabe, vocês entendem isso agora? Agora aqui, nós começamos nas eras da igreja, o tempo gentil. Quando começamos na era da igreja, o tempo gentil, agora vejam que ele trata, ao mesmo tempo que ele trata, Deus trata. Agora nós começamos aqui nas eras da igreja, o tempo gentil. Deus se distanciando, deixando os judeus. Agora, meu irmão missionário. Agora, olhem. Se Deus está tratando ou tratou esse tempo estendido desde a cruz até o ano 70, e ele diz que aí ele deixou de tratar com os judeus 1954 anos, 2024.
Agora, o que está acontecendo agora, isso é conforme o calendário gentílico ou gentil. O que está acontecendo agora? E olhem como esse ano começou. Ou seja, que nós temos que ter os olhos bem abertos, porque acaba de se cumprir um tempo aí, acaba de se cumprir, onde Deus ou pode alongar ou encurtar o tempo. Agora, como o reino de Deus arrancou, iniciou neste ano, vamos dizer aqui, é preocupante, a gente fica preocupado. É premiante, ou seja, presto para acontecer. Tudo isso que eu estou falando hoje dos escolhidos de Deus, começar a meditar muito mais do que estava meditando e ver. E temos falado de que nós não nos baseamos em datas, a nossa fé não é baseada em datas, mas também a gente não pode ser... Como é que não ficar preocupado, ficar despreocupado, senão que nós temos que estar olhando, vendo todos esses sinais que estão sendo realizados ou feitos, acontecendo no reino dos gentios, e o que Deus está realizando, fazendo no meio da sua noiva, e como que tudo isso vai se engrenando, tal como aconteceu na primeira vinda do Senhor. Agora lembrem-se o tempo onde Deus já preparou o seu povo. Aí no dia de Pentecostes, antes do dia de Pentecostes, o último dia foi o dia chave. Porque no dia 9 já arrancaram e foram embora. O que fez que eles se fossem lá foi o que Pedro iria falar no dia de Pentecostes. Isso causou neles tropeço. Como é que você vai vir dizendo agora? E certamente foi o nome. E arrancaram e foram embora. O irmão William diz que nós não podemos dizer que eles, mais lá na frente, receberam o Espírito Santo. Nós vamos saber disso depois, mas que eles foram embora. Nesse momento, pelo menos, não receberam as línguas repartidas em fogo. E falava, cada um deles falava, e você sabe essa escritura aí. Ou seja, o que Pedro falou aí, lembre-se que qualquer um dirá, eu diria. Tem uma irmã que me fez uma pergunta, me perguntou em um dos e-mails. Irmão, eu tenho uma pergunta. Lhe tenho uma pergunta, irmão. Como pôde haver uma separação nos dias do aposento alto? Uma boa pergunta. E eu lhe falei, olha, o que o irmão Branham disse que Pedro e Paulo representavam os ministérios de Moisés e Elias. Pois aí havia um ministério aí que estava tipificando o que na pedra angular se estaria realizando. E isso representa, esses dois ministérios representam isso, fazendo a separação. Aí, lá houve uma separação. Deus mostrou lá, ou aí, em miniatura, vamos falar assim, o que ele iria fazer no aposento alto na era da pedra angular. Os que entraram por outra porta. Agora, meu irmão missionário, isso era para os judeus. Ó, um amado e precioso irmão aqui em algum lugar. Aqui é o que eu quero que vocês captem e entendem. Deus tratou de tratar com os judeus lá, porque ele sempre trabalha com Israel como uma nação. Todos nós sabemos disso. Israel é uma nação, gentil e são um povo. E ele tinha que tomar um povo entre os gentios para o seu nome. Israel é uma nação, os gentios um povo. Ele escreve aí. Israel é uma nação, os gentios um povo. Mas agora, nessas 7 eras da igreja, que temos ido através do tempo dos gentios, desde a crucificação de Cristo até o fim das eras da igreja, agora nós temos isso, nós estivemos através por tudo isso, agora estamos chegando num lugar onde nós podemos aceitar entrar nos selos, nos 7 selos, 7 copas, 7 trombetas e tudo, e enquadrar tudo isso junto, tudo tratando, lidando com os judeus, e o juízo de Deus para o povo sobre a terra e o remanescente. As selos, as trombetas, as copas ou taças, escreve ele aí.
Lembrem-se, neste grande tempo de perseguição, há milhões de gentios que morrerão nisso, durante isso. Essa noiva rejeitada, esse remanescente do nascimento da semente da mulher, as virgens dormidas ou adormecentes. Ele escreve as fátuas, Apocalipse 7, 9 milhões. Elas vão através disso, é isso. Isso é tão claro como essas 70 semanas são claras. E elas irão através disso. Assim que se você não tiver o Espírito Santo, é melhor que você o obtenha o mais brevemente possível que possa. Estamos no fim. Mas onde o Espírito Santo tem que estar neste tempo? É na alma. Não pode estar no Espírito para evitar os juízos que hão de vir e para evitar a marca da besta. Porque então vai acontecer como no Éden. No lugar onde iria se meter Deus, esse espírito, nessa raça, meteu-se o diabo. E aqui é o equivalente. Se não acontece, se esse espírito não passa a alma, esta parte está vazia. E qualquer espírito de erro entra aí. E traz confusão para o povo, por esses ministros que são ungidos, por essa dimensão, por essa quinta dimensão. E tudo isso nós estamos vendo já, porque vejam vocês, assim como lá, diziam, mas ele não falou, Deus também por nós, não falou Arão, Miriam e até mesmo Datã, Abiram e Coré? Datã, Abiram e Coré. Como é que Deus fala só por um homem? E tem uma citação que nós falamos sobre isso. Deus não tinha falado por nenhum deles, só tem um mensageiro, apenas um mensageiro Deus tem, mas podem ver que então esse espírito de erro entra e começam sem perceber, começam a perverter, a imitar, e não se dão conta, não percebem isso, mas vejam, tem que se cumprir as Escrituras, e é por isso que neste tempo final, o escolhido de Deus tem uma mensagem onde ele diz que poderão e podem identificar esses grupos. E eles não podem identificar os do grupo. É para eles também, vê? Porque depende de onde tu tenhas o Espírito Santo. Neste tempo, o Espírito Santo tem que entrar e passar para a alma. Eles não podem identificar esses grupos. Aconteceu isso neste tempo quando se ungiu a esse instrumento. E depois isso iria se tornar uma realidade, isso nessa porta aberta de Apocalipse 4 nos sobe aqui. Mas já com um, Deus já tinha dado já uma amostra para que todos os filhos de Deus depois e também iriam ser ungidos na alma, e então poderiam ver e poderiam neste tempo final, poderiam coroá-lo como Rei de Reis e Senhor de Senhores. Deus voltou por ele ou nele neste tempo. Nesta era da pedra angular, o povo de Deus, o escolhido de Deus, voltaram por ele ou nele. Este é quem nós desejamos, que reine conosco. Lá disseram, não, eu não quero, não desejamos que este reine. Aqui sim, os escolhidos falaram, nós sim queremos que este reine sobre nós. Agora o mundo o vai rejeitar. O que eles criticaram, como criticaram o povo hebreu, o que eles criticaram o povo hebreu, desta vez o povo hebreu vai dizer ou falar, vocês não querem, mas eu sim, nós sim. As nações não vão querer, mas a nação como povo Israel, porque Deus trata com eles como nação, eles sim. E os escolhidos entre os gentios, sim, o vão receber, ou seja, que é uma mudança. Lá o grupinho dos discípulos e poucas pessoas o receberam, e a nação não, mas os gentios, as nações, muitas, receberam ao Senhor. Vê como é a mesma coisa, mas é inverso, é o contrário. E a paz, para Israel, veja, o melhor amigo que Israel tem é o próprio cristianismo. Ou seja, que quando eles compreendam, entendam mais abertamente que o seu forte é o cristianismo, é a sua força, mas eles vão dar campo
ao cristianismo, vão dar terreno ao cristianismo, e aí, por aí vai estar aquele que sai dessa mudança que houve na cruz, ou que aconteceu na cruz, ou seja, que ele tem os 2 títulos, porque ao passar a primogenitura para a tribo de Efraim, que é as tribos do norte, José, também tem a descendência de Judá, ou seja, que a igreja noiva tem hoje em dia o Messias príncipe por Judá e por José, ou seja, é o Ben José e o Ben Davi. Aí está os dois paus juntos, é onde se unem esses 2 paus ou varas. É agora, porque tem as 2 linhagens, e tem a bênção da primogenitura, tem as 2 linhas. A bênção da primogenitura que está no meio da sua igreja, e também brevemente terá esse pau ou vara de Judá. Mas ele já o tem, em si ele já o tem, ou seja, já... Agora o que falta é realizá-lo no grupo, fazer isso no grupo. É tão grande o que Deus nos deu e que nos coube, é tão grande que verdadeiramente agradecemos a Deus que nos tem aberto o quadro, tem aberto o entendimento, o quadro, e quanto mais nós vemos que as pessoas não compreendem o mundo, muito mais ainda agradecemos muito mais a Deus, e quanto mais os vemos enrolados em nós, mais ainda agradecemos a Deus, porque a pessoa pode dizer, mas eu teria sido, gostaria de ter sido um deles, mas é uma escolha que entre tantas pessoas que conhecem a mensagem, talvez muito melhor do que a gente, eles sabem de cabo a rabo e não podem ver essa letra, essas profecias, sem essa profecia sendo cumprida. E eu que não sei nada, pode falar assim, eu escolhido que não conheço muito das mensagens do irmão Branham, mas eu identifiquei o ungido do Messias. Não, isso aí é uma coisa que não tem palavras para agradecer a Deus por isso. Por isso, essa é a evidência que você tem o Espírito Santo na alma. E se tem que fazer algum ato, alguma ação, algum movimento físico para declarar diante do Pai que o tem coroado como rei, também fazemos isso. Ou seja, que nós vamos ir passo a passo, porque na dispensação do reino, todavia, ainda há tipos e figuras que vão se cumprindo. Mas já é de uma forma atualizada, atual, e em privado, privadamente. Bom, Deus os abençoe, Deus os guarde, a todos os que estão reunidos lá com Andrés, eu creio que tem reunião hoje, uma reunião de trabalho com os que vão estar ajudando em todas as áreas, lá na atividade do dia 23 de março, na Praça de Touros. Eles têm uma reunião hoje muito importante. Que Deus os abençoe, a todos os ministros, a todos os colaboradores e colaboradoras, todos os irmãos que estarão ajudando para que essa atividade seja um sucesso, êxito. E vejam que as palavras dos profetas não caem por terra. Ele nos tinha falado muitas vezes, se não houver um local para se reunir, pois alugamos um estádio, e aí nos reunimos todos, e aí se tem esse companheirismo em torno da palavra. É um tempo de ensinamento. Agora, em algum momento, vai começar algo, alguma coisa, de uma forma progressiva, e na atividade que se tem ou tiver, no momento em que isso começar, aí é que começou e inicia. Mas lembre-se que já começou. No campo espiritual já começou, porque a cura maior é a cura espiritual. E a pessoa, do que vale uma pessoa estar completamente sã, estar doente espiritualmente? Quantos doentes estamos vendo hoje em dia espiritualmente? Um monte. Mas também vimos quantos doentes estão sendo curados espiritualmente. Essa é a cura maior. A revelação maior é a que Deus nos está dando, que é a que vai produzir depois a cura total, o corpo eterno e glorificado. Portanto, quando o irmão Branham disse que iria voltar, regressar, eu voltarei de novo
Até disse o local. Olhem, se Deus quiser, aí estaremos. E o que tiver que se cumprir aí, vai se cumprir. Mas uma coisa assim, é que isso que ele falou tem cumprimento. E essa palavra não cairá por terra. Nenhuma palavra que o nosso irmão Branham falou, nem o nosso irmão William falou, Deus vai estar me usando e continuará me usando para levá-la a uma real e última realização ou cumprimento. A cristalização do que eles trouxeram, eu e o povo e eu, diz primeiro. A realizaremos neste tempo final, porque somos os seus instrumentos, assim que o povo e o instrumento levarão à materialização todas essas profecias. Nenhuma palavra do irmão Branham nem do nosso irmão William. Vamos procurar que caia em terra, porque Deus é quem está fazendo a obra e está cumprindo através de nós, da gente. Somos o cumprimento disso que eles falaram. Bom? Que Deus os guarde, Deus os abençoe e o Espírito Santo continue falando ao vosso coração, à vossa alma e preparando-os para esse tempo que vai vir ou chegar cada vez mais forte, mas ao ter o Espírito Santo aí encarnado, não vamos deixar que o Espírito do maligno, a marca da besta, venha, ou seja, incredulidade. Bom, que Deus os guarde, Deus abençoe a todos. Que dia é hoje? Segunda-feira, 3 de fevereiro deste ano de 2025. Já o mês de janeiro já passou, se foi. Fevereiro é curtinho. Recebam saudações do nosso irmão Miguel, ele está muito bem. Eu aproveitei e o apertei cada vez que eu podia, eu abracei depois da reunião. Eu fui até lá onde ele está, cada vez que eu pude ir, eu abraçava ele, apertava, ele está muito bem. Sempre oramos por ele para que Deus o mantenha no meio do povo, com muita saúde, saúde espiritual. Que Deus o guarde, cuide dele, fisicamente também. Física, para que ele continue conosco até o fim, até o final. E cada vez vai ficando mais difícil essa parte de como vai se realizando ou se fazendo tudo, mas nós vamos ir vendo como é que Deus vai nos levando e cumprindo tudo o que tem que cumprir. Ele cuidará da sua igreja e do seu ungido. Ele vai guardá-la, vai cuidar dela. E isso, tenha isso como certeiro. Ele dará as ferramentas através da palavra para levá-los pela mão para o novo corpo. Não tenham, nunca duvidem disso, porque ele está vigiando, está cuidando. E em um tropeço, procurem que tem palavra de força, de ânimo. Levanta-te, continua. Se tropeçar, ele está aí porque você o tem na sua alma. E ao tê-lo na alma, essa é a fortaleza, a fortaleza que você precisa. Não é nem de nenhum credo, de nenhum dogma, de nenhuma coisa humana, a não ser só a palavra. Que Deus os abençoe, Deus os abençoe, os bendiga, e a unção continue a unção com a igreja e com o instrumento. Podemos colocar esse tema, a igreja ungida, ou a igreja e o ungido, ou a igreja e o instrumento ungidos. Por aí, podem colocar esse tema dessa pequena conversa deste momento, porque vejam que eles, os escolhidos, o identificaram. Deus ungiu, o escolheu, e a igreja já o escolheu, já o tem escolhido. E como ela o unge, abençoando-o, e como ele unge ela, abençoando-a, que Deus os abençoe, Deus os guarde, e Deus os continue ungindo com o seu Santo Espírito. Que Deus os abençoe e guarde a todos, e a mim também. Amém.
Eu tinha bastante aí, mas como o tempo estava a hora e ainda resta meia hora aqui do aeroporto, mas era para ter desenvolvido. Mas esteve bem assim. Depois o voo saiu como já nas 5, perto das 5, fazendo a escala. A escala num local foi de 4 horas de duração. E pegamos o voo da meia-noite. E ao chegar aqui como às 6h15 por aí, chegamos aqui. Eu dei um banho, tomei um banho rapidamente. Isso aqui eu tenho que falar isso aqui. E daqui nós já falamos de todas essas coisas aqui. Quando a pessoa olha o que Deus tem, já a parte humana, não é que não importe o humano, a pessoa deve cumprir com tudo, tanto com a família, com tudo, o governo, com tudo. Mas a pessoa já tem uma olhada muito mais além e valoriza muito mais as coisas, o momento, o instante, o momentum. A pessoa já valoriza mais o companheirismo, valoriza mais as coisinhas que antes a pessoa já não tinha. Assim, a pessoa olha esse futuro desse reino glorioso. Isso aqui, tudo isso aqui é passageiro. Às vezes isso dá uma corzinha, dá uma importância a algo humano, que sabe que no fim, tarde ou cedo, vai resolver isso, mas tem que chupar isso, comer isso, tragar isso, engolir isso, tarde ou cedo vai ter que lidar com isso. E a pessoa, por ser meio teimoso e costumeiro, a pessoa pega o chiclete e estica quando pode resolver isso rapidamente e continuar em frente. Essas coisinhas ou pequenas coisas, a gente vai aprendendo a cortar isso e aproveitar bem melhor em coisas que transcendem do adiantamento do reino, da obra, e valoriza muito mais as coisas. E a pessoa, ao olhar isso assim, dessa forma, já não tem limitações no que a pessoa pode fazer, e tu tens a ajuda de Deus. Como Ele te fortalece, porque tu estás colocando Ele em primeiro lugar. Deus me preparou durante um tempo, não foi fácil. Aqueles que viajaram nessas viagens sabem que e num fim de semana se madruga, eles talvez trabalhem preparando os lugares. Talvez é um cansaço que não é comum. O trabalho mais esgotador é o estudar para pregar. Tu fica chorando aqui e rapidinho fazes isso, mas o esgotamento e a responsabilidade disso que há nos ombros é algo enorme, e isso esgota muito mais. Mas vê como é que Deus vai me fortalecendo, fortalece. E é já, como é tão rápido, é uma obra tão rápida. Eu sempre disse que é como que se esses livros tivessem sempre foram meus. Busca aqui, busca por lá, busca por aqui, busca por lá, e arma-se tudo, arma-se o quadro, rapidamente o quadro é armado. Tem que se estudar, tem que estudar, tem que ler. Mas tudo é para chegar, o tema é bem mais rápido do que os mensageiros demorassem, que eles tinham que ir por tudo e Deus os levava. E agora Deus vai me levando rapidamente para os temas, e é uma revelação tão rápida que às vezes a pessoa se assusta com tudo o que tinha aí. Então, que é comida sólida que os escolhidos iriam comer, e eles não iam ficar se atrasar. Agora, aquele que não tem essa revelação não iriam se confundir. Agora, aqueles que não têm essa revelação, essa percepção profética, eles se engasgam com tudo isso. E não podem digerir isso, senão que é difícil para eles. Porque o que se está dando é a álgebra, o trovão, os trovões. É comida sólida, não é leite, não é como estavam acostumados ao leite e coisas simples, mas quando já se metem em coisas profundas, aí já tem que ser de um calibre de escolhido, tem que ter. Não pode ser uma outra pessoa que receba isto, porque
por mais que sejam conhecedoras da mensagem, elas não têm esse calibre, essa formação de teofania divina. Porque são palavras. E quando vai se falando essa palavra, essa teofania capta, logo em seguida essa teofania capta, vai se unindo com esse grande imã que vai passando, vai recolhendo todas essas partículas. Vê que fica o alumínio, vai ficando. Qual é o outro? O cobre. Ou seja, que tem pessoas que a pessoa pode chamar esse é um alumínio, esse aqui é um cobre, isso é isto, vê por quê? Para não falar, pelo menos já é alguma coisa. São como as nuvens, que diz o irmão Branham, nuvens sem água, um ministro sem revelação. Bom, Deus abençoe e Deus guarde. Vamos continuar. Continuamos. Teria-se que continuar falando o que esses metais produzem ou formam. O que produz os querubins de ouro, forrados com madeira, é fé dos escolhidos, é a fé dos escolhidos. O ouro, a divindade, a madeira, a humanidade. Produz a fé dos escolhidos. O que vai produzir, cobertos com ouro, o que é que vai produzir uns pés de barro e ferro cozido, cobertos com barro? Destruição. O que é que produz o ouro, forrado de humanidade de madeira? Corpos eternos e glorificados e um reino de paz. Já. Bom, Deus abençoe, rapazes. Pito. Não passou mais porque tem foto que tu já tenhas passado. E tem um monte nessas que já estão. Mas até nisso, Deus nos tem ajudado a fazê-lo dessa... Não, Deus não quis que seja de outra forma. Essa é a forma do mundo. Tudo isso que ele tinha, e eu tenho agora, todo o povo vai tendo. E o que as pessoas não sabem que é que estão rejeitando o título de propriedade. Rejeitando o que a pessoa precisa para ser transformada. É por isso que essa dor tão grande, o choro tão grande é esse. Que tu estavas aí, e dizer, e eu que fiquei contra, me pus contra. Isso, eu creio que isso é quando busquem a morte, diz que a morte fugirá deles. Essas pessoas não vai. Olhem Judas, o que aconteceu com Judas depois que ele soube o que ele fez. Rapidamente o que ele procurou foi a morte, e aí a morte vai fugir. E pelo que eu vejo, são as últimas pessoas que vão desaparecer, ou seja, que são os que vão fazer a companhia a Judas. É feio isso, sim. Ele se arrebentou pela metade, diz que ele se abriu. Isso foi terrível. Sim. Mas se fala, se lhes diz, estão em cultos como este, porque como eles escutam, e quando se lhes diz ou fala que todos têm que escutar, não tem outro remédio que escutar, porque tem que escutar, porque a pessoa depois vê a ação, vê eles em ação, e se fala de algo e busca um extrato para colocá-lo, ou seja, que são diligentes, eles têm diligência nisso, são rápidos. E para nós me convém esse extrato, porque olha, eu estou buscando esse extrato e eles acham para mim. Que bom. Ou seja, aqui eles colocam extratos que para eles são para atacar e para nós são de bênção, esses extratos, porque nos abrem mais o quadro. E com razão ele falou isso aí, agora eu estou vendo isso. Tinha razão. Eles veem que se cumprirá de uma forma mística e nós estamos vendo de uma forma real, física, realista, porque todos os grupos têm de escutar. E continuarão escutando. Eles estiveram em cultos iguais a estes e sabiam o castigo que lhes aguardavam. Esperavam, ou seja, como na mensagem nos estudos se lhes diz o que eles vão receber, pois eles sabem o castigo que lhes aguarda. Espera. Estiveram em cultos iguais a estes e sabiam tudo isso que esses profetas tinham predito. Eles estavam encarando as mesmas coisas que esses profetas tinham predito. Desprezaram a misericórdia de Deus pela última vez.
E é a última vez que Deus estende a misericórdia. E a estende no meio da sua igreja, através de um dos membros da igreja. Nascido na Belém espiritual, que é a igreja do Senhor. Igualzinho. Mas que Deus escolheu. E podemos dizer, que culpa tem esse escolhido que ele tenha escolhido ele para isso? Poderia ter escolhido outro, mas Deus, pela sua graça e misericórdia, olha, escolheu este. Ele teve satisfação nele, que ele iria cumprir tudo, se agradou dele. O importante é olhar por trás do véu. E já quando a pessoa olha por trás do véu, bem melhor está braço a braço, lado a lado com ele, o ajuda e faz como Arão e Ur foram os que levantaram as mãos de Moisés. Viram essa necessidade, o acomodaram até o sentaram, não é verdade? Em uma rocha, o sentaram, buscaram o melhor, a comodidade dele, porque viram que com as mãos levantadas, o exército de Israel ia adiante e ganhava, vencia. E uma vez que eles descia a mão, o exército contrário vencia o exército de Israel. E ao verem isso, espera um pouquinho. Então nós vamos... Ou seja, que eles têm uma chave aí muito importante. Se tem uma, mantenham a arca em cima, acima, a palavra para cima, esses ministérios nas alturas, honrando esses ministérios em oração e ajudando em tudo para que a vitória se cumpra tal como foi profetizada, porque a vitória é nossa. Mas vejam que houve aí pessoas que fizeram baixar. Houve como momentos, houve descidas aí, uma aparente derrota, mas eles perceberam, se deram conta, e ao perceberem, agiram. Agora, isso também aconteceu no tempo de Josué. Aí houve algo também, aconteceu algo que o povo hebreu ia perdendo, e houve algo no meio do povo que não estava bem, não estava certo, e essa é a escritura do pecado de Acã. Ele guardou uns ídolos, um lingote de ouro, um manto babilônico e todas essas coisas, e isso é abominação para Deus. Se mantém com credos e coisas da dispensação passada e de mensageiros passados, e Deus abomina isso. Ou seja, que tudo isso tem que ir corrigindo tudo isso, para que a bênção de Deus venha sobre o indivíduo e também sobre uma nação. Bom, nos vem. Deus os abençoe. Tem que unir todos esses pedacinhos de algum modo. Até mais, rapazes. Deus os abençoe muito.